Nossa boa noite a todos. Agradecemos pela audiência. Mais uma vez estamos levando a efeito o nosso estudo sobre o Espiritismo, o cristianismo. Recebemos o convite para desenvolvermos esse trabalho, desse encontro, da Sociedade Cristo e Caridade de Canoas, Rio Grande do Sul. Pedimos a espiritualidade para que tudo transcorra dentro da harmonia, dentro da paz, do equilíbrio, como sempre acontece. Para isso pedimos a proteção dos mentores da casa, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Sebastião Leão. Os nossos guias espirituais, também pela paciência que têm para conosco. E nós vamos, então, aproveitar bem esses poucos minutos que temos para desenvolvermos o trabalhinho, não digo trabalho, essa alegre tarefa de trabalharmos no esclarecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. Sempre dizemos que as religiões têm alguns papéis principais, que sempre dizemos de esclarecer, de orientar, né, para que nós venhamos a atingir níveis de consolação. Os Espíritos nos dizem que uma das metas do Espiritismo é consolar e esclarecer. Eu prefiro dizer o papel de esclarecer para consolar, porque o esclarecimento nos leva, então, às consolações. Não é o contrário, né? Então, o tema que nós trouxemos hoje para desenvolvermos seria ontem e hoje, o plantar e colher, ação e reação, causa e efeito. Porque a vida é bem isso aí, o Evangelho, por si só, ele é um trabalho, né, de orientação, né, para nós. Nos orienta, então, o Evangelho do Cristo, nos orienta para observarmos o agora com relação ao passado, com vistas ao futuro. O Evangelho todo ele é escrito, se nós prestarmos atenção, falando em futuro, né? Justamente em plantarmos agora para colhermos daqui a pouco, né? Tem uma frase atribuída ao Chico Xavier, que diz que nós não podemos voltar ao passado para fazermos um novo início, mas nós podemos iniciar agora para atingirmos um novo fim. É uma grande realidade, não é isso? Essa semana, segunda-feira, no jornal de segunda-feira da 0 Hora, tinha um pensamento lá que dizia assim, ó: o rio do tempo leva consigo as suas margens. Né? É de Robert Musil, escritor austríaco, que viveu, né, reencarnou aqui de 1880 a 1942. Ele desencarnou com 62 anos. Então é bem isso aí, né? O rio tempo. Né? O rio tempo leva consigo as suas margens. Então, o que nós podemos tirar disso aqui, né? É que o rio corre dentro do seu leito, né? Ele tem a limitação das margens, ele interage com as margens. Então, ele desbarranca as margens, né? A ação do rio, em consequência, né? A reação vai desbarrancar as margens. E as margens são as consequências, então, esse desmanchar as margens passam a fazer parte dos rios, né? A ação do rio, a reação das margens. Então é bem por aí, né? Então podemos sentir nesse pensamento uma relação das consequências das ações, né? Ação do rio acompanhando, né, as águas, né? A ação do rio faz com que
as margens o acompanhem, né? Então nós podemos falar assim, ó, podemos sentir nesse pensamento uma relação das consequências das ações, das nossas ações, nos acompanhando no transcorrer das etapas que se unem e se sucedem, né? Então todas as etapas das nossas vidas, elas vão se unindo, tal qual uma corrente, os elos da corrente, as nossas ações, os atos e pensamentos são iguais a elos de uma corrente, né? Faz parte de uma vida só. Dado ao Espírito, viver uma vida espiritual. Então, desde que Deus nos criou, nós estamos vivendo uma vida, né? Desencarnamos, reencarnamos, mas não existe uma solução de continuidade, dizemos assim, no desenvolvimento da vida do próprio Espírito, né? Nós podemos viver situações de desencarnados e situação de encarnado, né? Situações de encarnados, mas a vida do Espírito vai ser a mesma, né? Então nós temos que sempre olhar isso aí e repensando aquilo que nós combinamos, né? Qual é o papel da religião? O papel da religião é salvar, o papel da religião é ficar repetindo, né? Por que nós repetimos tanto o Evangelho? Eu me preocupo muito em trazê-lo para cá, para pegar o Evangelho, esse Evangelho de 2000 anos e conduzi-los aqui para o nosso tempo contemporâneo. Nosso, como é que nós vamos aplicar isso aqui? Afinal, né, os discípulos lá, né, Simão lá que falou para Jesus, né, Jesus perguntou, e vós também quereis me abandonar? Não, mas só vós tendes, né, palavras de vida eterna. Então, são palavras de vida eterna, a palavra do Evangelho. Nós podemos, não digo atualizar as palavras, mas atualizar os nossos momentos, né? E vermos como o Evangelho, essas palavras de vida eterna, eles conseguem explicar a vida de 2000 anos atrás, de 5000 anos atrás, através dessa relação de plantar e colher, né? Ação e reação, causa e consequência. Eles conseguem explicar as nossas vidas, as vidas do Espírito, né? Que nem diz aqui que o rio carrega suas margens, né? Carrega um pouco das suas margens. Nós também carregamos as vidas, as consequências conosco, as consequências das nossas vidas. A nossa vida é cheia de encontros, reencontros, desencontros, né? Isso aí, e nós vamos viver então desses encontros, desencontros e reencontros, nós vamos viver as consequências, né? Então é como se nós fôssemos um rio carregando conosco, né, as margens, carregando as consequências dos nossos pensamentos, né? Atos, pensamentos e ações, que nem de Jesus, né? Que a gente sempre está batendo, relembrando, né? Então, era atual lá atrás, é atual hoje, vai ser atual para sempre, né? Porque a lei de Deus é uma lei imutável, né? Vós vos perdeis por pensamentos, palavras e atos. Mas nós também nos salvamos por pensamentos, palavras e atos. É isso? Então, e as consequências nos acompanham durante as nossas vidas, né? Então, o principal papel das religiões cristãs, né? Qual é o principal papel das religiões cristãs, né? Esclarecer. Né? Então, é isso que nós fazemos. Essas nossas conversas aqui na Sociedade de Cristo e Caridade, de às segundas e sextas-feiras, justamente vamos conversar a respeito do Evangelho, vamos entender o Evangelho. Que o que nós aprendemos durante os nossos estudos da doutrina espírita, né? Estudar Kardec para compreendermos Jesus. Né? Então, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, o Espiritismo não veio modificar nada do Evangelho, né? Ele só veio dar uma nova explicação, dar uma nova dinâmica àquilo que estava, né? Porque as igrejas tradicionais ficam batendo sempre na mesma tecla, né? Repete, o pessoal que eu vejo, eu pessoalmente não vejo muita vantagem em eu ficar decorando onde é que está escrito isso, versículo tal, capítulo tal. É bom, a gente deve, né? Eu trouxe até um pensamento aqui para depois, para nós darmos uma olhadinha sobre ontem e hoje, que está lá no livro de João, capítulo 21, versículo 18. Se alguém quiser dar uma olhadinha depois, não tem problema, né? Mas não adianta eu de repente, eu fazer, né? Eu me perder um monte de tempo, né? Decorando, conhecendo a Bíblia,
toda a Bíblia, né? E o que vai acontecer? Só vou me tornar, perante a vida, mais responsável sobre os meus atos. Porque se eu decorei e entendi, eu sei o que devo fazer. Não é isso? Então é assim, primeiro, né, o papel das religiões, esclarecer. Né? As religiões têm que esclarecer. Porque nós não estamos aqui para um falar e os outros só sim, senhor, sim, senhor. Eu gosto muito da doutrina espírita que nós conseguimos, né? Não é aquela coisa do dogma que um fala e os outros baixam a cabeça, sim, senhor, sim, senhor. Se nós quisermos duvidar, vamos, né? Vamos buscar, porque as dúvidas, os questionamentos que dinamizam a vida. Não são as respostas. As respostas nos ajudam a fazer outras perguntas, outros questionamentos. Dinamizamos a vida assim, perguntando, né? E recebendo as respostas. E nos convencendo de como nós vamos fazer no uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, primeiro é esclarecer a religião. Segundo, orientar, né? Sobre as possibilidades que nós temos, né? De cuidarmos da nossa saúde física, espiritual, mental. Temos uma obrigação, um dever imenso, né? Com esse o nosso organismo físico, o organismo espiritual, é de responsabilidade individual. Então, que bom que nós conversamos, a gente desenvolve esses trabalhinhos de esclarecimento para as pessoas conseguirem, de repente, se situarem na vida, né? Porque se nós não sabemos, esses ditados, muitos ditados, a gente fala, é verdade, né? Mas a gente não para questionar, né? Para um barco sem rumo, qualquer destino é destino, né? Para um barco sem rumo, todo vento é favorável. Não é isso? Então, para alguém que está se afogando, qualquer pedaço de tábua é salvação. Então nós temos que saber o que está acontecendo, né? Nós temos que criarmos um rumo na nossa vida. O rumo, então, é aquele indicado pelo Evangelho. Então, como é que o Evangelho, né? Como é que ele explica a vida? Para nós amarmos a Deus e nos amarmos. É isso? Esse é o rumo que nós temos que pegar. Como é que se faz isso? Através do respeito, da consideração, né? Da fraternidade, da caridade. Nós sabemos que temos que nos amar. Né? Porque aqueles que conseguem amar praticam a caridade, a benevolência, a paciência, né? A fraternidade, a caridade, todos os sentimentos que nós pedimos, a doçura, a resignação. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, está cheio desses chamamentos, dessas explicações. Não é isso? Agora nós temos que aplicar em nós, não adianta nós lermos e acharmos bonito e de repente nós ficarmos decorando as passagens do Evangelho e não fazermos nada. Então nós temos que, quer decorar, decora, né? Decora, entende, né? E nós vamos depois trabalhar isso aí, depois da compreensão tem que trabalhar. Semana passada, quem quiser dar uma olhadinha na Sociedade Espírita Joana, que nós temos a nossa página, né, Grupo Espírita Joana, nós temos muitas palestras desde março, todas as quintas-feiras nós estamos desenvolvendo esse trabalhinho também, né, de orientação através da palavra, que nós trazemos para cá, né, as pessoas muitas vezes não gostam desse método que eu uso, mas nós temos que atualizar a conversa, não é atualizar o Evangelho, é atualizarmos a compreensão, o modo de nós colocarmos no dia a dia essa compreensão que nós temos do Evangelho. Porque nós vamos nos salvar, cada um vai salvar-se a si próprio. E nós dependemos muito uns dos outros, nós somos uma família humanidade. Então nós somos, então temos que, humanidade, né? Nós temos que trabalhar com uma unidade. Né? E como é que é? Nós convergirmos para o amor, convergirmos para o Cristo, para seguirmos para Deus. Tá certo? Então, se nós temos, então, se a orientação o papel, então, da principal das religiões é esclarecer, orientar, né? E nos mostrar dentro da orientação, né, as oportunidades que surgem, porque as oportunidades surgem a todo momento. Então, nós vamos ter que aprender, né, a olharmos a vida e nós compreendermos, muitas vezes, uma situação ruim é um reforço para as nossas experiências. Uma situação ruim é aquela situação de nós colocarmos em prática aquilo que nós dizemos, eu compreendi, agora eu entendi. Daí se forma a situação
para nós colocarmos na prática do dia a dia. Colocamos na prática, vencemos aquela barreira, subimos aquele degrau, passamos a enxergar mais longe, fazer novos questionamentos, buscar novas respostas, subirmos outro degrauzinho. É assim que funciona, né? Então o esforço, né? O esforço nos leva à ação e a ação vai causar as reações que nós... Reação, então, qual é? De felicidade? Reação de tristeza, de agonia? Não, relação, é de tranquilidade, de harmonia, de paz interior. Saber escolher. Então, esse é o verdadeiro papel, então, da religião, né? Então, o Espiritismo cita muito, né? Plantar e colher. Hoje, lá do Cristo, né? Nós buscamos lá plantar e colher. Ninguém é obrigado a plantar, mas todo mundo é convidado, né? Convidado, entre aspas, né? Tem que colher, tá certo? Ação e reação. A cada ação corresponderá uma reação igual de sentido contrário. Lei da física. Causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Olhamos todo o universo, né? Isso aí é o efeito. O universo é o efeito da vontade do Criador. Então imaginemos, olhamos esse universo, né? A causa, né? O que causou esse efeito todo é uma coisa maior do que isso que nós vemos. E tem gente que não percebe isso aí, né? Então, quando nós olhamos assim, falamos em tempo, presente, passado e futuro, né? Isso nós falamos muito, né? Que aqui, que nem o pensamento do Chico, não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e criarmos um novo fim. É isso, como é que nós vamos ver esse passado, presente e futuro, né? Então, o tempo explicado é como se fosse um livro ou um rio, né? É um colecionador de pensamentos, palavras e atos, onde a página atual está apoiada sempre na página anterior. Não é isso? E um rio também, ele não surge abruptamente, né? Um rio caudaloso, né? Que nem o rio Amazonas, né? Ele nasce lá nos Andes, né? 4, 5, 6 mil quilômetros, nasce pequenininho, arroio, e vem ganhando corpo, né? Em consequência dos seus afluentes, daquilo que vão sendo, daqueles rios, pequenos rios e riachos que vão colocando as suas águas, né? Assim também são os pensamentos, que nós interagimos com as margens, então, dos rios. Nós interagimos com outros pensamentos, interagimos com outras pessoas, interagimos com diversas imagens, diversas palavras, diversos convites, não é isso? Então, isso aí é como se fossem os afluentes do rio. Daqui a pouco nós estamos lá na frente. O rio, ele é um só, mas ele foi sendo alimentado, ele foi crescendo, né? Mas ele vai sempre ter carregando consigo, então, aquilo que veio das suas margens. Então nós carregamos conosco o fruto daquelas coisas, daqueles elementos com os quais nós interagimos. Ah, mas foi há 60 anos, 50 anos. Faz parte da nossa vida, nós estamos carregando conosco. Então temos que cuidar muito essa história de pensamentos, palavras e atos, né? Então o livro, ou um rio, é um colecionador de pensamentos, de palavras e atos, onde a página atual está sendo sempre apoiada na página anterior, né? É sempre consequência do ontem. Então os rios serão sempre consequências de todos, né, do seu curso, dos seus afluentes, consequências também da interação com as suas margens, tá certo? No livro, as folhas atuais carregam consigo as folhas passadas, senão não seria um livro, né? Teríamos um livro de uma página só? Não. Os livros têm, são sempre, os assuntos são apoiados na página anterior, não é isso? O rio do tempo também, né? Está sempre ligado às suas margens, são as margens lá de trás, estão ligadas naquele rio, tá certo? Então, assim, vamos dizer assim, os livros são acumuladores de páginas, de palavras, de pensamentos. A história transcorre através dessas páginas, né? E os rios, eles são acumuladores de água, né? Correm pelos leitos dentro das suas margens. Não é a mesma coisa uma história correndo dentro de um livro? A nossa história sendo escrita, o Emmanuel não nos diz que a cada manhã que nós acordamos recebemos uma página para escrevermos. Se quisermos reescrever amanhã a página do hoje, ou hoje reescrevermos a página do ontem, elas vão ficar ligadas, mas nós podemos fazer essa modificação, né? Então, os livros e os rios são acumuladores,
né? Os rios são acumuladores. Aqui é feita uma analogia, né? Tanto quanto os livros são acumuladores de pensamentos, de páginas, né? Então, as consequências vão se dar, então, nesse caminho, né? Na corrente que nós estamos desenvolvendo. Enquanto vivemos e trabalhamos, interagimos com os ambientes que nos circundam. Né? Então, você deve saber. Ninguém vive só, né? Quem é que vive só? Um eremita no meio do deserto. Assim mesmo ele está sendo influenciado pela espiritualidade que ele não enxerga. Então ele está fisicamente, materialmente só, mas espiritualmente ele está circundado por muita gente, né? Então vivemos e trabalhando, enquanto vivemos e trabalhamos, interagimos com os ambientes que nos circundam e carregamos as consequências das interações pelo nosso futuro, tá certo? Temos ainda mais 5 minutinhos, né? Vamos fazer 25 minutos, que depois tem talvez o trabalho, né? De encerramento e tudo mais. Daí do nosso livro Degraus da Alma, inclusive esse que eu deixei na federação para uma avaliação, desde um tempo atrás, né? Que eu estou tentando, agora se não tiver condições de publicar, né, esse livro, eu já, esse os outros dois que eu tenho prontos também, seguramente eu vou fazer um livro digital e colocar na página do Joana para o pessoal baixar de graça, tá certo? Então, da lição 24, fala sobre ontem e hoje, né? Então, eu vou ler correndo assim, não vou nem explicar, porque nós temos mais 5 minutos somente, tá? Partindo, então, né, de uma passagem lá do livro de João, no Evangelho, que eu falei para vocês, né, capítulo 21, livro de João, capítulo 21, versículo 18, que diz assim, sobre ontem e hoje, né, ou hoje e amanhã, para tomarmos cuidado. O Evangelho é cheio de atenção, 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 né? Cuidado, 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 tá? Dizia assim, então, são palavras do Cristo. Na verdade te digo, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro as cingirás, e te levará por onde talvez tu não queiras. É isso, então nós temos que preparar esse futuro. Quem é que vai pegar as nossas mãos, né? Então, quando nós somos jovens, temos vitalidade, fazemos o que queremos, né? Quando ficarmos velhos, quantos amigos teremos, quantos protetores nós teremos aqui para pegar as nossas mãos, cingir as nossas mãos e nos carregar pelos bons caminhos. Né? Isso é um trabalhinho da vida do Espírito, né? Então, nosso amigo Candinho nos diz assim, ó, a primeira e maior dádiva recebida por alguém se chama esclarecimento, a segunda saúde e a terceira oportunidade de trabalho, que nós já comentamos. Enquanto jovem, o homem, na plenitude do vigor físico, encara a vida com mais determinação, tamanha a confiança no seu potencial orgânico e nas suas capacidades intelectuais. Realmente, na adolescência e no início da maturidade, os fatos parecem girar vertiginosamente em torno do indivíduo, requerendo respostas imediatas e convidando a demonstrar aptidão no uso de seus potenciais. Quando corretamente esclarecido e observando com mais lucidez a verdade, o postulante à felicidade desenvolverá sua consciência, delimitadora dos pensamentos e sentimentos, e melhor haverá de se conduzir no uso do livre-arbítrio. O trabalhador, enquanto moço, agindo com reservas e respeitando as limitações próprias, terá um organismo físico saudável, respondendo-lhe dentro da harmonia para a qual foi criado, e poderá ter melhor desempenho nas injunções diárias. Uma consciência equilibrada, dosando sentimentos e pensamentos, dirigindo um corpo saudável, é a realidade notável, esperada para um futuro próximo de trabalhos edificantes. As horas são unidades temporais, depositárias de registro das realizações e dos objetivos alcançados, cabendo a cada individualidade agir com maior ou menor critério nos relacionamentos interpessoais, porque o tempo é sempre a favor do homem, mas escoa muito depressa.
Se és moço ou velho, pouco importa nesse momento, já deves estar te questionando sobre aquelas dádivas recebidas e de que modo foram percebidas e utilizadas. Aquelas dádivas lá, então, esclarecimento, saúde e oportunidade de trabalho, né? Não és órfão, e para esse trabalho tens recebido muita orientação, saúde, e os reencontros com as possibilidades de reajustes estão acontecendo. Esforça-te, demonstrando vontade de vencer. Enquanto tem capacidade para crescer, senão serás atropelado pelo tempo, tornando-te dependente da caridade alheia. Cabe relembrar aqui. Na verdade, te digo, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro as pegará e te levará por onde tu não queiras. O que nós queremos? Queremos felicidade. Então, felicidade é andar no caminho que o Cristo nos convidou para andar. Amar a Deus sobre todas as coisas e a todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, agradecemos a oportunidade, que possamos juntos mais uma vez pedirmos a Deus por todos que tenham necessidade, que possam receber ajuda, quem tem a força, quem tem a capacidade, que se lance ao trabalho e ajude, porque é nessa troca de sentimentos e experiências que nós teremos um mundo melhor. Que Deus nos proteja, sigamos o Cristo, estaremos no caminho certo. Que assim seja.